Aí, galerinha, como estão vocês? Aqui começa a nossa primeira videoaula da nossa disciplina de CFP do nosso segundo bimestre. Nessa aula de hoje, nós vamos falar sobre saúde. Saúde. De acordo com a nossa Organização Mundial da Saúde, que é a OMS, a saúde ela se refere ao bem-estar físico, mental e social de um indivíduo. Já a saúde pública, ela se refere à integridade física e mental dos integrantes dessa comunidade. No nosso Brasil, eles utilizam alguns indicadores para a saúde pública. Por exemplo, os demográficos, que se referem ao número de habitantes de um determinado local. Socioeconômico, que indica a renda, ocupação, classe social, tipo de trabalho, condições de moradia e alimentação. A mortalidade, que indica o número de mortos, que é comparado entre aqueles nascidos vivos. A morbidade, fatores de risco, que vai registrar o número de pessoas portadoras de algumas doenças que ocorrem nessa comunidade. E a cobertura, que acompanha o número de consultas, internações por especialidade do SUS. Por exemplo, como parto normal, com parto cesariano, cirurgias para determinados procedimentos e a cobertura de vacina. Com isso, nós vamos falar principalmente sobre o mecanismo de defesa. O mecanismo de defesa ele é o sistema imunitário. Ele é constituído pela medula óssea, as glândulas do timo, os gânglios linfáticos, baço e ainda pela pele, pulmões e traços gastrointestinais. Em conjunto, eles vão formar um elaborado sistema de defesa que protege o corpo da invasão de substâncias estranhas como bactérias e vírus. A defesa do organismo contra a infecção ela vai incluir as barreiras naturais como a pele, mecanismos inespecíficos como certo tipo de glóbulos brancos contra a febre, mecanismos específicos como os anticorpos. Vamos falar sobre a barreira natural. A pele é uma das maiores barreiras que cobre nosso corpo, da cabeça aos nossos pés. Então, ela evita a invasão de muitos micro-organismos, ao menos que esteja fisicamente danificada. Por exemplo, por um corte, alguma coisa assim. Então, outras barreiras naturais eficazes são as vias respiratórias, que filtram de forma eficaz as partículas do ar que se introduzem no nosso organismo. Os canais tortuosos do nariz, como as paredes, elas são cobertas de um muco que tendem a eliminar grande parte dessas partículas. Quem nunca meteu o dedo no nariz e tirou assim uma bustela? É uma coisa natural. Por quê? Todo o ar que nós respiramos, a gente não vê o que está compondo o nosso ar ali, que além do gás oxigênio. Então, a nossa vias respiratórias, eles produzem naturalmente essa mucosa. E quando esse ar que nós respiramos vai passando pela mucosa do nosso nariz, tudo quanto é partícula já vai ficando ali impregnado na parede da via respiratória, até o ar chegar no nosso pulmão. E aí ela vai se acumulando com uma sujeira. Aí, às vezes, a pessoa mete o dedo lá no nariz, né, e acaba tirando aquela bustelinha básica. Natural, gente. O tubo gastrointestinal dispõe de uma série de barreiras eficazes também, que inclui o ácido do estômago, as atividades bacterianas, as enzimas pancreáticas da bile e secreções intestinais, que vão ser barreiras naturais do nosso corpo, assim como as lágrimas no nosso olho, que a lágrima ela vai, além de manter umidificada a região ocular, para evitar como uma barreira natural para impedir a entrada de invasores, ela também é uma expressão daquilo que está sendo reagido no nosso corpo. Às vezes você chora de muito alegre, às vezes você chora de muita tristeza, ou às vezes você chora porque você está sentindo uma dor muito forte. É uma coisa natural, é um reflexo natural do teu corpo. Aí nós vamos falar sobre o mecanismo de defesa, os inespecíficos, que, por exemplo, é a inflamação, que é parcialmente para encaminhar certos mecanismos de defesa até o ponto onde se localiza a lesão ou a infecção. Com a inflamação, aumenta o débito de sangue e os glóbulos brancos podem atravessar essa parede desses vasos sanguíneos e dirigir-se à zona inflamada com maior facilidade.
Existem diversos tipos de glóbulos brancos com o seu papel específico. Como a gente vê na nossa imagem aí, a gente vê que um espinho, por exemplo, a gente sabe que lá pode ter alguns micro-organismos lá naquele espinho. Quando ele perfurou essa pele, causou um ferimento e os micro-organismos que estavam presentes nele ficaram. E aí começaram, né, a penetrar lá ali na pele, entrando no organismo. Aí rápido essa informação é mandada para o nosso cérebro e vai mandado para as células de defesa do nosso corpo que vão em direção a esse machucado, para evitar que ele fique inflamado. E aí esses glóbulos brancos aí que são a defesa do nosso corpo, vão lá, vão capturar esses invasores e vão destruir eles antes que eles causem um dano ainda maior nessa região do machucado. Aí nós temos mecanismos de defesa específicos. A imunidade específica, ao contrário da não específica, ela atua de forma diferente sobre o agente patógeno, o agente invasor, e tem um efeito de memória, ou seja, o organismo ele memoriza o agente patógeno, ou seja, o invasor, numa primeira infecção. E em infecções posteriores, a resposta imunitária é mais rápida e poderosa. O nosso sistema imunitário ele pode enviar um tipo de células conhecida como células T, que é um tipo de glóbulos brancos para atacar especificamente esse invasor. Vamos olhar aqui para a nossa imagem. Vamos imaginar que o nosso corpo é um campo de batalha e que a pele é a nossa trincheira lá, é a nossa trincheira. Nós vamos ter os invasores, pode ser um vírus, uma bactéria, um verme, um protozoário, eles vão invadir lá e passar pela nossa trincheira, que é a nossa pele. Aí vão ter umas células que elas vão ser como se fossem os detectores de presença invasora, que são esses macrófagos. Eles vão captar esses invasores aí automaticamente eles vão mandar essa informação para nossas células de defesa, que vão ser os linfócitos B e os linfócitos T. O linfócitos T, ele vai ter o auxiliador lá. Esses dois linfócitos vão estar como se fosse na torre de comando, que eles vão estar mandando, vão captar todas as informações que vão estar passando pelo nosso corpo, que está acontecendo. E quando a informação desse invasor chegar nesses linfócitos T ou no linfócito B, automaticamente ele já vai mandar informações lá para os soldados de elite, que vai ser o linfócito T matador. Ele vai dizer assim, olha, chegou um invasor, ele passou pela nossa trincheira, ele está chegando aí e ele vai fazer um grande estrago. Aí o linfócito D, ele vai lá e vai produzir substância e vão causar destruição dessa célula com esse invasor. Aí o que vai acontecer? Essas informações que teve desse invasor aí, enquanto ele estava entrando no teu organismo, as células vão captar como se fosse um CPU, toda a informação que desse invasor. Então, por isso que ele fala que ele tem esse efeito de memória. Quando esse invasor entrar novamente tentar entrar no teu corpo de novo, as células já sabem, é um daqueles invasores que entrou aquela vez passada aí. Então eu já sei como é que nós vamos eliminar ele. Antes dele causar qualquer efeito no teu corpo, o teu mecanismo de defesa, teus anticorpos já vão trabalhar. Agora, quando um outro invasor, ele tenta entrar no teu corpo, até as células conseguirem identificar, ver como é que elas vão combater esse indivíduo, às vezes você já vai sentir alguns sintomas. Por exemplo, dos vírus, né? O vírus da gripe não é o mesmo se você pegou ano passado, esse ano não vai ser o mesmo vírus que você vai pegar hoje. Então, o teu corpo ele já está preparado para o vírus que você pegou no passado. Mas aí, quando você pega um vírus da gripe agora, nesse ano de novo, o teu corpo ele já vai ter que fazer uma releitura desse vírus invasor aí, dessa gripe. Apesar de ser um vírus da gripe, ele sofreu várias modificações. Então, o teu corpo vai fazer toda uma releitura. Aí você já vai sentir febre, dor de cabeça, dor no corpo, fraqueza, porque são os efeitos que o vírus está causando, infectando a tua célula do teu corpo, e aí os teus anticorpos eles estão ali tentando combater, mas eles não têm informações para combater esse inimigo.
Aí eles vão pegar toda essa informação, vai passar um tempo, você vai passar uns 7 dias, 5 até 15 dias sentindo-se mal dessa gripe, mas os teus anticorpos estão ali trabalhando e tomando informações. Então, é assim que acontece essa questão do mecanismo de defesa específico. Nossas células ela têm esse efeito de memória. E a imunização, ela é uma técnica capaz de tornar os organismos de defesa resistentes a algumas doenças. Aí nós vamos ter a imunidade natural e a adquirida. A natural, ela vai ter a ativa e a passiva. A ativa é quando confere que pelo próprio corpo por meio das reações espontâneas de produção de anticorpos para a defesa contra os invasores. Por exemplo, aquele exemplo lá do espinho machucando a tua pele. Aquilo é uma defesa natural ativa, de imunidade ativa, onde teus anticorpos vão atuar automaticamente lá. A passiva vai ocorrer quando os anticorpos são transferidos de um organismo previamente imunizado para um não imunizado de forma natural. O maior exemplo é do bebê. O bebê, quando está na barriga da mamãe, ele vai receber diversos anticorpos por meio da placenta. Aí, quando ele nasce, ele vai receber anticorpos pelo leite da mamãe. Aí, a imunidade adquirida, nós vamos também ter a passiva e a ativa. A passiva ela vai acontecer quando há introdução de anticorpos produzidos por outros organismos, como o soro. O exemplo é o soro antiofídico. O soro antiofídico ele é obtido através do sangue de um animal que vai produzir defesa contra o veneno de uma cobra. Aí o que vai acontecer? Eles vão retirar o veneno da cobra, vão injetar no cavalo em pequenas doses durante 5 dias. Aí vai passar 30 dias. Aí, durante esses 30 dias, o sistema imunológico do cavalo vai criar anticorpos contra a ação do veneno. Aí eles vão lá, vão retirar o sangue do cavalo. Quando eles retirarem, eles vão utilizar do sangue somente o plasma, que é o rico em minerais, proteínas, hormônios e principalmente os anticorpos. Aí as hemácias, as plaquetas, eles vão devolver de novo para o cavalo. Aí eles vão pegar esse plasma retirado do sangue do cavalo, vão centrifugar ele, vão retirar ali o fibrogênio, que é o que é chamado, o que sobra do plasma do sangue do cavalo. É onde vai estar as proteínas desse plasma que vão se transformar em soro, que é utilizado no hospital para as pessoas que são picadas de cobra. Aí nós vamos ter a adquirida, que acontece pela administração de vacinas que contém fragmentos de um antígeno ou um próprio vírus enfraquecido ou inativo, e com isso leva os organismos a produzir seus próprios anticorpos, tornando-se imune àquele agente. Um exemplo é a vacina contra a gripe. A vacina contra a gripe ela é refeita todo ano ela é refeita. Porque a gente sabe que existem vários subtipos do vírus da gripe, que vão circular ali durante a temporada, principalmente no hemisfério norte ao hemisfério sul. Então, esses vírus eles são colocados em ovos e depois o material é purificado aí, para formar o imunificante todo ano. Então, é assim que é feita a vacina. E aí, quando você toma a vacina injetada no teu corpo, então aquele vírus inativo ali do vírus da gripe, o teu corpo já vai reagir, vai criar anticorpos já contra aquele agente. E quando você for infectado pelo vírus da gripe, por exemplo, você não vai sentir nada, ou então os sintomas vão ser bem mais maleáveis. Mas aí a gente tem que tomar alguns cuidados. Por exemplo, do cartão da vacina, a gente deve manter ele em dia. Mas tem alguns casos da contraindicação com a questão da vacina. Por exemplo, a alergia à gelatina, indivíduos portadores de imunodeficiência congênita, portadores do vírus da AIDS, pacientes que usam corticoides, pessoas que apresentam reações alérgicas a alguns componentes de vacina, por exemplo, alergia ao ovo, como a vacina da gripe. E manter sempre atento ao calendário de vacina. Aí, para isso, nós vamos falar sobre o sistema linfático, e a nossa imunidade. O sistema linfático ele é formado pelo tecido linfóide e pelos vasos linfáticos pela linfa.
O tecido linfóide ele vai incluir glândulo linfático e os órgãos que fazem parte desse sistema imunológico. Alguns órgãos do sistema linfático, como o tecido linfóide, é encontrado em diversas partes do nosso corpo. Por exemplo, os linfonodos. Os linfonodos são pequenas estruturas nodulares do tamanho de feijões, constituídos principalmente de linfócitos e encontrados por todo o nosso corpo, desde a caixa torácica, abdômen, a nossa pelve. Os linfonodos eles possuem a característica de aumentar de tamanho quando estão combatendo uma infecção. Quem nunca teve uma íngua? Então, a íngua é um linfonodo quando ele está, vamos dizer, inchado, mostrando que alguma coisa está causando uma infecção no teu corpo, e aí os linfonodos eles estão trabalhando para que essa infecção ela não se generalize no teu corpo ou não provoque algum sintoma mais grave. Então, da tua cabeça até a ponta dos teus pés, são vários linfonodos espalhados, esses grãozinhos de feijão espalhados pelo nosso corpo. Então, eles vão estar juntos, vão estar ligados por essa rede, por esses vasos linfáticos que vão formar toda essa rede aí do nosso sistema linfático. Nós temos também o timo, que é um pequeno órgão localizado na parte superior do externo, e em frente ao nosso coração, que antes do nosso nascimento ele desempenha um papel vital, que é o desenvolvimento dos linfócitos T. Então, ele vai estar aqui bem entre os nossos dois pulmões e aqui nessa região da nossa traqueia. É como se fosse uma bolinha de espuma ali, bem entre o meio ali do nosso peito. Aí nós vamos ter o baço. O baço é um órgão localizado na parte inferior da caixa torácica, ao lado esquerdo do corpo. Ele vai produzir os linfócitos e outras células do sistema imunológico que vão combater as infecções, além disso, armazenar as células saudáveis do nosso sangue. Ele vai filtrar essas células sanguíneas danificadas, bactérias ou outros micro-organismos e os resíduos celulares. Então, o baço ele vai ter uma função importante no nosso sistema, porque ele vai ser o papel do filtrador. Vai fazer essa limpeza de tudo, principalmente do nosso sistema sanguíneo. As adenoides e as amígdalas. As adenoides e as amígdalas, elas estão localizadas na parte posterior da nossa garganta. Elas vão produzir esses anticorpos contra germes que podem ser inalados ou ingeridos. Então, os adenoides e as amígdalas são as primeiras células de defesa do nosso corpo, porque tanto pela boca quanto pelo nosso nariz são portas de infecções para o nosso organismo. Então, elas vão ser as primeira frente de defesa do nosso corpo. E tem outros órgãos também do trato digestivo. O estômago e os intestinos, assim como muitos outros órgãos, também são constituídos de tecido linfóide, né? Como o nosso baço. A medula óssea, a partir do interior de determinados ossos, são produzidas novas células sanguíneas. Por exemplo, na nossa medula óssea, são produzidos glóbulos vermelhos, glóbulos brancos e as nossas plaquetas. Então, nos glóbulos brancos, que são as nossas células de defesa, nós vamos ter os linfócitos, monócitos, eosinófilos, basófilos e neutrófilos. Cada célula dessa de defesa, ela vai agir defendendo cada tipo de célula no nosso corpo, certo? E nós vamos falar sobre os linfócitos. Os linfócitos são as principais células do tecido linfóide. Existem dois tipos. O linfócito B, que são as células B, que produzem os anticorpos que protegem o organismo contra bactérias e vírus. Os anticorpos se ligam aos germes, marcando-os para serem destruídos por outras células do sistema imunológico. Lembra lá da nossa frente de batalha, lá que a gente falou anteriormente na nossa aula? Então, temos também o linfócito T. Existem vários tipos dele, com funções diferentes, e algumas atuam diretamente na destruição de células infectadas por vírus, por fungos e alguns tipos de bactérias.
Nós vimos também lá que nós vamos ter o linfócito T auxiliador e o linfócito T matador. O auxiliador ele vai pegar vai pegar a informação de que tem um invasor e vai produzir substâncias e vai mandar essa informação lá para o linfócito T matador, que vai destruir a célula que está com esse invasor lá. As células T também têm função de liberar substância que atrai outros tipos de células brancas do sangue, digerindo as células infectadas. Alguns tipos de célula T têm a função de estimular ou retardar as atividades de outras células do sistema imunológico. A linfa, ela vai ser um fluido embranquiçado de composição semelhante ao nosso sangue, a composição sanguínea. Só que ela não tem hemácia, sendo formada só pelo plasma, leucócitos, que são anticorpos de defesa, e a gordura. A função dela, promover a contínua drenagem entre as células e tecidos do nosso corpo. A linfa, ela vai ser todo o líquido que vai ser produzido pelas nossas células. As nossas células, elas comem, elas também defecam, né? E com isso, esse material que as células que não servem para ela, é todo liberado ali entre os tecidos, entre uma célula e outra. E aí, a linfa, ela vai ser todo esse material aí, que está entre as células e o tecido do nosso corpo. Então, ela vai pegar aí tudo isso que vai drenar, vai ser drenado da nossa célula, dos nossos tecidos, do nosso corpo. E aí ela vai pegar tudo isso e vai reintegrar tudo que for importante, nutrientes, proteínas, e vai devolver para o nosso sangue. Então, ela vai defender o nosso organismo das acreções de bactérias, agentes tóxicos, conduzindo para os linfonodos, onde serão destruídos. Aí, olha, a gente vê aí, ó, que nós temos o nosso sangue, aí é tudo aquilo que por exemplo, que tem no nosso sangue, por exemplo, os leucócitos, que são glóbulos brancos, eles vão ser liberados ali para a nossa célula, vai ter o fluido entre a célula, que tudo vai ser filtrado, né? Então, até os leucócitos, substâncias tóxicas, por exemplo, remédio que a gente toma, que pode ser prejudicial para o nosso organismo, vai ser filtrado, tudinho, vai ser drenado pela linfa, e aí vai ser mandado para o nosso sistema linfático, vai ser refiltrado, aí aquilo que for bom, ela vai mandar de novo para o nosso sangue. Então, o sistema linfático e o sistema circulatório, eles estão diretamente ligados por causa da linfa. Então, pessoal, essa é a nossa aula de hoje. Até a próxima!